Boa tarde, amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Pegada Artística. E hoje é o vídeo tão esperado que muitos amigos me pediram, que é a história sobre o balão construído pelo meu pai. Eu peço para vocês se inscreverem no canal, darem um like, comentarem. Vai ser um vídeo um pouco longo, então nós vamos dividi-lo em duas partes. Então vai ter a parte 1 e 2. Pai. Oi. Tá bom? Gente, esse é meu pai, se chama Evaldo, tem 66 anos. E pai, conta um pouquinho pra gente de onde surgiu essa ideia de construir um balão. Teve um começo, mas não aquela ideia de construir, né? Que foi quando criança, né? Eu sempre era admirado com o balonismo, né? Que eu via muito pouco isso na televisão, na época da televisão preto e branco ainda, né? Mas quando eu via, eu ficava muito apaixonado por lá, sabe? Inclusive, na minha cidade, em Bom Brandão, onde eu nasci, por época de festa junina, o vizinho da casa do meu pai, eles construíram um balão de papel de mais ou menos 5 metros. Eu fiquei alucinado com aquilo. Então, aquilo ali já foi um começo, né? Mas ficou aquela sementinha na minha cabeça, né? E o tempo foi passando, eu mais ou menos ali com 14 anos, a minha irmã Maria José, uma das irmãs mais velhas, a Frida, ela comprou uma locadora. E nessa locadora havia um mundaréu de fitas de VHS. Legal. E dessas fitas ela viu que tinha uma que falava sobre uma fuga da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental no pós-guerra, né? Gente, eu vou deixar esse filme aqui no cantinho pra vocês, baseado numa história verídica. Verídica. Por isso que isso também me chamou muita atenção. Eu fiquei alucinado com aquele filme. Só falei, nossa, eles construíram um balão no sótão de uma casa na Alemanha Oriental, onde o regime era super rigoroso, né? Eles sempre estavam procurando, eles não permitiam que ninguém fugisse de uma Alemanha para outra. Tanto é que esse filme, só contando um spoiler, uma parte do filme, eles trabalhavam e costuravam no sótão, como ele disse, à noite, para nenhum soldado e ninguém ouvir a máquina de costura e desconfiar de alguma coisa. Então, depois que eu assisti o filme, eu vi que, como é um filme verdadeiro, que poderia ser feito sim por uma pessoa. A pessoa teria que ser bem minucioso nos cálculos, em um projeto, balão, né? Então aí também voltou a adormecer essa ideia na minha cabeça. Eu continuei. Dali eu fui fazer o meu curso de eletrônica, que eu sou técnico eletrônico, agora aposentado, né, em Santa Rita do Sapucaí. E lá eu fui surpreendido, porque a minha escola tinha uma biblioteca muito completa. E ali eu comecei a fazer as pesquisas sobre balonismo, sobre tudo que envolvia balão de ar quente. Numa época que não existia internet, não existia Justamente. celular, não existia nada. Era muito difícil, porque não tinha nada dessas facilidades que você precisa hoje. Você entra no Google, você fica sabendo ali, né? Tem gente até que se consulta, né? No Google, né? Então, eu dependia de livros, de revistas, alguma coisa muito pouca na televisão aparecia, e eu vi que de fato poderia ser construído um balão. Eu precisava de mais informações, mas eu poderia construir um balão. Mas não foi a hora ainda. Aquilo ali voltou a ficar adormecido comigo, na minha mente. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar em São Paulo, né, na capital, e lá eu fui trabalhar na Telesp. Na Telesp, a gente tinha acesso a endereços e telefones com mais facilidade. E por essa época, consegui uma revista, National Geographic, que tinha uma reportagem do Brasil, de um senhor que construiu o primeiro balão aqui no Brasil, que é o senhor Vitório Truffi. E eu, como eu trabalhava na Telesp e tinha esse acesso, eu consegui ligar para ele e conversei com ele. Ele ficou muito animado, ele já estava aposentado, ele era um senhor de mais ou menos 70 anos na época, né? Conversando com ele, ele ficou muito animado porque eu estava com a mesma ideia quando ele estava para construir os balões, que ele também precisava de um projeto. Isso daí, por hora, parou por aí. Dali eu fui transferido para Campinas. Em Campinas eu trabalhei mais um tempo na Telesp e ela foi privatizada na época, né? Então eu fui desligado da empresa, né? Nisso eu voltei para Bom Brandão e lá, já casado, né? Eu passava um
tempo, eu comecei a rever essa ideia. Como eu já tinha mais tempo, eu falei, puxa vida, vou fazer um projeto, né? Vou tentar fazer um projeto, né? E ali eu precisava de cálculos de circunferência, de esfera, de cone, tudo a matemática que eu precisava para fazer um cálculo. Só que antes disso eu precisava saber que tamanho que ele seria. 10 metros? 8, 5, 20, não sei. Então eu tive que fazer experiências para me saber a cada metro cúbico de ar quente quanto de peso ele levantaria do chão. Eu fiz todas essas experiências aí, né? Inclusive isso aí, para terminar o projeto primeiro, eu gastei em torno de quase um ano. Você não era nascida, tá? Era só o Bruno. Aí eu vi que aquilo ali não estava errado, que dava para mim prosseguir. Só que para isso eu precisava fazer testes para me saber qual tecido que eu ia usar, que no caso era o nylon, é o único tecido para balão, não existe para paraquedismo, para paraglider, para balão, é tudo no nylon. Só que esses nylons, eles são resinados, e nessa época, como não existia isso aqui no Brasil, né, hoje acho que até tem fábrica de balão no Brasil, não sei, mas na época não tinha nem balão, né? Eu fui numa fábrica americana, né, que lembro o nome até hoje, chamado assim, não sei se ainda existe, Rossi Limitada, né? E nessa indústria eu tive a oportunidade de conversar com o dono, porque eu conversei com o gerente, com o chefe dele, eles não sabiam explicar para mim se podia fazer, não. Eu sei que chegou até o ouvido do dono, e o dono mandou me chamar e me atendeu muito bem. Ele ficou interessado. Olha, eu nunca construí esse tipo de tecido, porque o tecido de nylon é um tecido muito simples, a trama dele é vertical e horizontal, né? Então, na verdade, se você puser uma lente, você vai ver que ele é uma peneira, é um quadriculado, né? Então ele tem que ter uma resina para poder deixar aquilo ali impermeável, impedir a passagem do ar, da pressão, etc. E aí ele falou, olha, eu faço esse tecido para você, eu vou dar 2 camadas desse produto para ele ficar todo calafetado, certinho, né? Permeável, mas quanto você precisa? Eu falei, como é que é o tecido que o senhor produz? A minha empresa produz tecidos de uma largura e de 2 larguras, né? E quem mexe com tecido deve saber o que eu estou falando, né? Aí eu falei, eu preciso de 900 metros de 2 larguras. E ele me deu um prazo, 15 dias, um mês, eu não lembro bem na época. Aí eu tive lá para buscar o tecido, paguei, ficou caro. Eu me lembro que se fosse hoje teria ficado de tecido uns 30 mil, né? De 20 a 30 mil, por aí, essa faixa, sabe? Trouxe o tecido até Bueno Brandão, onde eu morava, né? Eu tive que, antes disso, o projeto estava pronto, fazer um molde, que ele tem que ter um molde, senão ele não vai ficar certinho. Adiantando para vocês que metade do balão, ele é metade de uma esfera, e a metade de baixo, ele é exatamente um cone, né? Então eu tive que unir essas 2 figuras, né, toda mencionada certinho, fazer um molde, porque o meu balão ele tinha 12 faixas, e essas 12 faixas, ela era dividida ao meio, metade vermelha e metade azul, né? E o molde ele seria 1/4 dessa faixa, que já era bem grande esse molde. Tá? Então a gente começou a cortar, cortamos esse tecido todo no clube de danças que tinha na minha cidade, e por época estava parado por um tempo, devido a algum problema lá, eles não funcionava o clube. Isso aí tudo eu não fiz sozinho, eu tive ajuda de 2 amigos lá de Bueno Brandão, um se chama Pedro Adami e o outro é Obed Lopes, e eles me ajudaram demais. Eles não tinham noção de nada, então o que eu pedia para eles me ajudar a fazer, eles me ajudavam com uma maior boa vontade, né? E esse balão, ele não era só tecido, ele tem uma alma, né? Uma alma de nylon, feito de cordas de nylon. Então ele tem, em cada faixa ele tem uma corda de nylon que desce do topo do balão até a boca. Então são 12. E tem uma corda que fecha a boca, uma na altura de 1/4, outra na metade do balão, que eu sempre digo que é a cintura dele, a próxima em 3/4 e a outra já é no topo do balão. E essas cordas são amarradas de uma forma que eles não correm nem
no sentido horizontal nem na vertical. Isso aí foi tudo passado as cordas pelas bainhas e feito os nós, onde elas se encontravam, a corda horizontal com a vertical. Isso aí foi feito, pronto, está pronto. E a gente levou esse balão embora para casa da minha mãe, ele ficou lá, aí eu passei na confecção do cesto, o maçarico foi depois, foi do cesto. O cesto, ele ficou com uma medida de 1 metro cúbico, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então seria o tamanho ideal para isso. Ele teria que ser um material leve, então eu usei madeira pinho, né? Pinheiro. E ele foi revestido as laterais com o próprio tecido do balão, então ele ficou muito leve, ficou pesando 32 quilos. E a montagem dele não tinha nenhum prego e nenhum parafuso. Ele é a madeira toda encaixada. O próprio tecido, ele fazia parte da estrutura do cesto, né? Enfim, o cesto ficou pronto, né? E o tempo estava correndo, estava passando. Aí eu já passei na terceira coisa, que seria o maçarico, né? Que na verdade ele se chama queimador, ele só serve para provocar o calor, né? Produzir o calor. Então, quando eu comecei a fazer experiência com o maçarico, com o queimador no caso, não dava certo, porque eu precisava de quantidade de calor, eu precisava de quilocaloria. E o gás que eu usei é o que eu tinha mais fácil de conseguir, seria o GLP, que é o gás de cozinha, né? Que é o bojão de 13 quilos, né? Mas só que eu não conseguia. Aí eu descobri que eu tinha que usar o GLP, ele é líquido, né? Ele só é usado no fogão porque usa o vapor dele. Então eu virei o bojão de ponta cabeça. Assim eu consegui o próprio líquido, né? do GLP, indo até o maçarico, e ali eu consegui o meu intento, que era uma chama de mais ou menos 3 metros de comprimento e ela produzia um calor de 2.500 graus. Então era ideal para mim. Então nesse ponto já estava pronto o maçarico. Então eu tinha que montar tudo agora. Então, com a ajuda dos meus 2 amigos, o Pedro e o Cobed, nós nos deslocamos através de uma caminhonete que eu tinha para um campo de futebol, num sítio, numa fazenda lá, né? Porque a gente não queria ninguém observando, né? Não atrapalhasse os nossos testes, né? Tivemos êxito nessa ascensão do balão. Então aí começou a aventura propriamente dita do balão. Neste ponto. Gente, nós vamos dar uma pausa agora nesse vídeo, vamos dar continuidade no vídeo 2. Eu espero que vocês estejam gostando da história. A próxima parte vai ter a conclusão e os vídeos do balão. Fiquem aí com a gente. Muito obrigada. Tchau.